Queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Louvamos a Deus pelos nossos filhos, que Deus os encaminhe no Evangelho que eles têm aprendido, que jamais se desviem dessa palavra que está sendo plantada no coração. Queridos, nós vamos, em continuação ao culto que prestamos a Deus, ouvir agora a exposição da sua palavra, Êxodo capítulo 8, de 1 a 15. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia, nessa passagem onde nós temos o relato da segunda praga sobre o Egito, a praga das rãs. Êxodo capítulo 8, nós vamos do verso 1 até o verso 15. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão, entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com seu bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, e ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Nosso Deus, nós pedimos que Tu nos ilumines o entendimento, os olhos do coração, para que nós possamos entender a Tua palavra e aplicar a nossa vida. Graças Te damos, porque Tu és o nosso Deus. Bendito seja o Teu nome, porque Tu és a nosso favor e não contra nós, que em Cristo o Senhor nos reconciliou contigo, e nós podemos tratar-Te como Pai, como Deus, como nosso protetor e Senhor. Te damos graças por isso, pedimos mais uma vez Tua orientação em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos a primeira praga que foi enviada por Deus sobre a terra do Egito, que consistiu em transformar todas as águas do Egito, a começar do rio Nilo, em sangue. Praga que durou uma semana. Isso foi feito como um sinal de que o Deus dos hebreus era superior aos deuses do Egito e superior a Faraó, e que ele tinha o poder sobre as águas, uma vez que ele era o Deus criador de todas as coisas. Lembrando que o Egito era considerado como sagrado, era o rio que permitia a vida no Egito, e de fato o Egito é um grande deserto, e o Nilo corta e irriga, traz vida às regiões adjacentes, permite o cultivo, a irrigação, a criação de animais, enfim, toda a economia e a vida do Egito dependia e depende do rio Nilo até o dia de hoje. Então, o primeiro
juízo de Deus foi exatamente no coração do Egito, o rio Nilo, as águas, todas as fontes de água, incluindo rios, canais, reservatórios e até mesmo água potável na casa dos egípcios, tudo virou sangue. Mas apesar disso, o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele não permitiu que os israelitas saíssem da terra do Egito. Moisés, com isso, estava ensinando que Deus é soberano sobre a natureza, os deuses egípcios, e que Deus estava buscando a libertação do seu povo e a manifestação da sua glória, que nós já vimos, é a razão pela qual ele faz todas as coisas. Ele busca sempre a sua glória. E nós vimos também o contraste entre Deus e os magos egípcios, que também transformaram água em sangue por meio de artes mágicas, mas não tiveram o poder de desfazer o que Moisés tinha feito. Podiam, no máximo, imitar, lembrando as palavras de Lutero, que o diabo é um macaco de Deus. Ele imita tudo o que Deus faz. Os magos, se tinham poder, demonstrariam fazendo o contrário, transformando o sangue de volta em água. Mas eles não conseguiram fazer isso. O máximo foi fazer a mesma coisa que Deus tinha feito através de Moisés e de Arão. Hoje nós veremos a segunda praga das 10 que Deus mandou, que era uma infestação de batráquios, que é a palavra que é usada na Septuaginta, tradução grega do hebraico, usa a palavra batráquios, né? Aí entra sapo, gia, cururu, enfim, né? Tudo que for de batráquio pode entrar aí, apesar de que provavelmente se tratava de uma espécie única de rãs que vivia ali no rio Nilo. Então é isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, Deus ordena que Moisés anuncie a segunda praga, uma vez que, pela primeira, Faraó não queria obedecer. Está aí nos versos 1 a 4. Note que Deus não desistiu, apesar da primeira praga não ter mudado o coração do rei. Ele iria perseverar no seu propósito até que o coração de Faraó finalmente se rendesse. Então ele ordena a Moisés que retorne a Faraó e que anuncie mais um juízo sobre a terra do Egito, como nós lemos aí no verso 1. Moisés deveria falar em nome de Deus. Veja o que diz o verso 1. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor. Moisés era o porta-voz de Deus. Aqui essa linguagem é a linguagem que vai ser adotada no restante da Bíblia como introdução aos oráculos proféticos. Todos os profetas vão começar seus oráculos dizendo, assim diz o Senhor. Porque o profeta não está falando dele mesmo, ele é o porta-voz de Deus e a mensagem dele é a mensagem de Deus. Por isso que começa, assim diz o Senhor. Deus está dizendo assim, Faraó. E aí vem a determinação de que ele deixasse ir o povo de Deus. Daqui para frente, todos os anúncios das pragas tem isso aqui: deixa meu povo ir, para dizer qual o propósito dos juízos de Deus. Deus quer que Faraó libertasse os hebreus para que seu povo o adorasse. Final do verso 1. Deixa o meu povo ir para que me adore. Por que os hebreus não podiam adorar a Deus lá no Egito? Não se tratava apenas de adoração? Por que não podiam fazer isso lá no Egito, onde eles estavam? A resposta é que eles eram um povo do Deus verdadeiro e queriam liberdade para adorar o seu Deus da forma como queriam. Lembrem que o culto a Deus envolvia o sacrifício de animais, particularmente de cordeiros, carneiros, ovelhas, o que era alguma coisa abominável para os egípcios. E o povo de Deus precisava de espaço para paz, um ambiente apropriado em que eles pudessem adorar a Deus. Por isso que o rei do Egito deveria deixá-los sair do país, para que eles fossem, a princípio, adorar a Deus no deserto, longe da presença daqueles idólatras e inimigos da verdadeira religião. Moisés deveria também, além de dizer, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir para que me adore, Moisés ainda deveria ameaçar Faraó com mais um castigo. Está aí do verso 2 a 4, e o castigo era esse: Deus ia mandar uma infestação de rãs
sobre todo o Egito. Eu fico pensando no terror dos egípcios, né? Que tem gente que não consegue ver uma gia, né? Não consegue ver sapo, já fica, né, horrorizado com isso. Agora imagina uma infestação, né, por tudo quanto é lado, que é o que Deus mandou Moisés anunciar aqui. Lembrando que isso também tinha, no fundo, continua a batalha de Deus contra os deuses do Egito, porque as rãs eram associadas com a deusa Requete, que, por sua vez, era relacionada ao nascimento, à fertilidade. Tem, inclusive, imagens de gravuras, inscrições em ruínas antigas do Egito, dessa deusa que tem a cabeça de rã, né? É uma mulher com uma cabeça de sapo. Era essa deusa que era adorada e considerada a deusa da fertilidade. E, mais uma vez, o juízo de Deus vem exatamente sobre aquilo que os egípcios consideravam como sendo divino, adorando a criação em vez do Criador. Moisés diz aqui que essa infestação viria do rio Nilo, as rãs viriam do rio. O rio que dava vida, ele agora produziria, ele iria fervilhar com rãs, e essas rãs invadiriam toda a terra do Egito. Seriam tão numerosas, diz aí, no verso 3, que elas haveriam de cobrir toda a terra do Egito. Olha os detalhes aqui que Moisés diz a Faraó. Elas vão saltar para dentro da tua casa, Faraó. Elas vão entrar no teu quarto de dormir. Elas vão subir na tua cama. Já pensou? E nas casas de todos os egípcios. Não vai ter uma casa no Egito que não tenha uma praga de rã entrando. Vão entrar nas casas, no fogão, nas panelas, nos pratos, aonde os egípcios se virassem, ia ter rã esperando, olhando para eles, né? Fazendo aquele barulho que elas costumam fazer em todo lugar. E diz aí no verso 4 que não haveria exceção. As rãs virão sobre você, Faraó, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. Não vai ter escapatória, vai ser uma infestação como nunca antes na terra do Egito. Então, Deus aqui, do verso 1 até o verso 4, nós temos o relato de como ele ordena que Moisés anuncie a próxima praga, caso Faraó não deixe o seu povo ir. Do verso 5 a 7, a gente vê a praga acontecendo. Aparentemente, Moisés e Arão foram falar com Faraó, o texto não diz, mas aparentemente foram falar com Faraó, disseram tudo isso a Faraó que haveria de acontecer. Faraó endureceu o coração. Talvez esse encontro foi nas margens do rio Nilo, numa daquelas manhãs em que o rei ia tentar se banhar, apesar de que essa altura, não é? A gente não sabe se as águas já tinham voltado ao normal ou se ainda continuavam como sanguinolentas, né, cheias de sangue, mas o fato é que Faraó deve ter se recusado a obedecer. Moisés foi lá, anunciou a chegada das rãs e Faraó disse, eu não vou, né, não vou libertar o povo. Então, Deus ordena a chegada das rãs sobre o Egito. Verso 5. O Senhor disse ainda a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Deus determinou e Arão deveria estender o bordão sobre o rio Nilo, seus afluentes, canais, açudes, de forma que o rio fervilharia com rãs que sairiam de lá para invadir a terra do Egito. E Arão fez isso. Ele pegou a vara de Deus, o cajado de Moisés, estendeu sobre o rio Nilo, os seus afluentes, e de repente uma multidão de rãs começa a subir do rio. Elas começam a sair pulando, coachando, né? Como um grande exército, lá vem elas invadindo tudo pela frente. Deve ter durado alguns dias isso aí, até que não tivesse um lugar no Egito que não tivesse alguma rã ali ocupando o espaço. É interessante que dessas águas do rio Nilo, consideradas sagradas, né, saem essa praga, mostrando o poder de Deus sobre o rio,
E agora sobre as rãs, né, todos considerados divinos, embora não esteja dito, se pressupõe que pelo menos em Gósen, onde estava a terra dos hebreus, não havia essa praga. O único lugar que não tinha praga era lá onde estavam os hebreus, porque Deus faz distinção entre seu povo e aqueles que não são. E lemos aí no verso 7 que, de novo, os magos do Egito conseguem imitar. Nós já falamos aqui do Janes e Jambres, não é? Que são os nomes dos principais magos e bruxos e feiticeiros mencionados pelo apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo. Janes e Jambres, com artes mágicas, poderes ocultos, sem dúvida pela energia de Satanás, eles fazem uma imitação daquilo que Deus fez. Eles fazem surgir as rãs também. Agora, se eles de fato fossem deuses e tivessem poderes mágicos verdadeiros, o que eles deveriam ter feito era fazer as rãs voltar para o rio Nilo. Mas o máximo que eles fizeram foi aumentar o número de rãs, não é? Porque foi isso, o máximo que eles conseguiram fazer era mais rãs ainda. Então, em vez de desfazer o juízo de Deus, eles apenas conseguiram imitar com suas ciências ocultas. E nós aqui devemos lembrar que havia poderes espirituais atuando ali. As religiões egípcias, elas eram muito permeadas, invadidas por bruxaria, feitiçaria, ocultismo, artes mágicas, e nós sabemos onde existem essas coisas, ali está um enganador. Ali está a serpente, o dragão, ali está Satanás, o diabo que ilude todo mundo, capaz de fazer coisas extraordinárias para, através de manifestações sobrenaturais, imitando Deus, possam iludir as pessoas. Só que dessa feita, eles não conseguiram convencer Faraó, porque nós lemos aí do verso 8 até 11, a terceira parte da nossa mensagem, que Faraó, na linguagem popular, pediu arrego, né? Ele pediu que Moisés orasse a Deus para tirar as rãs do Egito. Agora ele já mudou a atitude. O coração de Faraó já começa a sentir que existe de fato algum poder. E ao dizer a Moisés, peça a Deus, aí no verso 8, ele diz, peçam ao Senhor, ele usa o nome de Deus aqui, Yahweh, o Eterno, peçam a Yahweh, o Deus dos hebreus, que tire isso de mim, porque isso demonstra que ele tinha convicção de que o Deus verdadeiro estava por detrás daquilo que tinha acontecido. E ele faz uma promessa, aí no verso 8, que se vocês tirarem as rãs, no verso 8, se vocês tirarem as rãs, final do verso 8, então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Perceba que Faraó sabe que Deus, o Deus dos hebreus, é adorado através de sacrifícios. E é isso, por isso que o povo quer sair, porque quer oferecer sacrifícios, não no Egito, que é uma coisa abominável para eles, mas lá no deserto. Faraó entendia muito bem, estava entendendo muito bem qual o teor da requisição. E disse, se vocês tirarem as rãs de cima de mim, parece que eu estou vendo, se vocês tirarem essas rãs de cima de mim aqui, então, ninguém filmou isso não, por favor. Então eu vou deixar o povo ir. Ele faz um pedido e faz uma promessa. Faz um pedido e faz uma promessa. E aqui nós notamos que, às vezes, com frequência, Deus tem que usar pressão para mudar os corações teimosos. As pessoas não atendem por bem, não ouvem a palavra de Deus, não creem, então Deus bota pressão. E aí o cara pede arrego, Ele debaixo da mão de Deus, e Deus tem o poder de fazer o que Ele quer, usar as circunstâncias, os acontecimentos, a mão de Deus pesa, e aí a pessoa geme e diz, não, Deus, por favor, só tem ateu enquanto o pitbull não pula a cerca, Depois que o pitbull pulou a cerca, oh Deus, tenha misericórdia. Então, às vezes, essas coisas acontecem exatamente para botar pressão, e é o que nós estamos vendo aqui.
Moisés, então, tomou as medidas necessárias diante da resposta do faraó. Lemos aí de 9 a 10, que Moisés toma as medidas necessárias para evitar que o faraó interprete errado o livramento das rãs. Ao que Moisés diz? Primeiro, no verso 9, faraó, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o que você está dizendo, mas diga a hora. Que hora você quer que as rãs saiam de você? Que dia e hora você quer que as rãs vão embora? Por que Moisés dá essa opção a faraó? Para ficar claro que não será uma coincidência, que vai ser mesmo uma ação sobrenatural. Então, por favor, diga aí, então, que hora você quer que as rãs desapareçam, vão embora, voltem para o rio? Queria marcar data para não deixar dúvida de que o que iria acontecer era um ato direto de Deus. Se eu fosse faraó, eu teria dito agora, né? Por favor, né? Mas por algum motivo o faraó diz amanhã. Talvez ele, ao dizer amanhã, ele estava na expectativa de que a praga, infestação, passasse por ela mesma, e aí não tinha mais que lidar com Deus nem coisa nenhuma, ou que Janes e Jambres, àquela altura, teriam descoberto já uma forma de reverter o juízo de Deus, mas em vez de dizer manda agora, né, ele diz amanhã, talvez pensando que com mais tempo a coisa viraria a seu favor. Pois ele diz, tá bom, Moisés fala, né, tá bom, amanhã, né, tal horário, eu vou orar e as rãs vão se retirar de você. E aí Moisés empenha Deus, meio que aposta tudo em Deus, se eu posso falar assim, ou ainda coloca Deus em xeque, quando diz assim, ó, veja só, faraó respondeu, amanhã, Moisés disse, seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais, do seu povo, e ficarão somente no rio. Agora, Moisés tinha que confiar muito em Deus para dizer isso, porque ele estava colocando Deus meio que em xeque, não é? Apostando tudo em Deus. O faraó diz, eu quero amanhã. Diz, pois bem, amanhã as rãs vão embora. Isso é o que a gente chama de fé. Confiando em Deus, confiando nas promessas de Deus. Ele agora meio que jogou toda a sua vida, toda a sua missão no poder de Deus e na resposta de Deus, de que Deus haveria de atendê-lo. E ele termina dizendo, dessa maneira, faraó, você vai saber que não há outro Deus senão o nosso Deus, e que ele é o único Senhor, que não há ninguém semelhante a ele. As rãs sairiam de todo o Egito e ficariam somente no rio. Do verso 12 a 14, nós lemos como Deus respondeu à oração de Moisés. Deus respondeu. Aparentemente, essa conversa aconteceu diante de Faraó e da corte dele, a gente não sabe aonde, e depois de sair da audiência, no dia seguinte, Moisés clama a Deus conforme havia combinado, verso 12. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. Então, portanto, a oração foi no dia seguinte. Foi esse o combinado. Vamos orar e vamos ver que Deus é o único Deus verdadeiro. E nós lemos aí no verso 12 que ele suplicou que as rãs fossem retiradas no Egito. Eu quase que imagino Moisés na oração dizendo a Deus, Senhor, é o teu nome que está em jogo, porque nós combinamos isso, né, que hoje as rãs haveriam de se retirar. Se isso não acontecer, se o Senhor não responder, então Faraó não vai deixar o povo sair e vai ficar claro de que o Senhor ou não existe, é uma invenção minha, ou não se interessa pelo seu povo. No final, é a tua glória que está em jogo. E não existe um argumento melhor para com Deus do que esse. Senhor, é o teu nome que está em jogo. Se o Senhor não atender, se o Senhor não responder, o Senhor não vai receber a glória. Por isso que esse é um bom teste das nossas orações também. Será que quando você ora pedindo uma determinada coisa, você pode dizer a Deus, Senhor, se o Senhor não atender, o que está em jogo é o teu nome? É o Senhor que vai perder no final? Porque esse é o tipo de argumento que prevalece com Deus.
Porque nós já dissemos aqui que Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Se você não consegue pedir alguma coisa que traria glória a Deus se Ele respondesse, então deve se perguntar se sua oração é lícita, ou se ela é apropriada ou conveniente, ou se vai mover o coração de Deus. Porque, como eu disse, Ele sempre procura a sua própria glória. Senhor, responde, porque se o Senhor fizer isso, o seu nome será glorificado na minha vida, no meu negócio, na minha família, lá no meu prédio, lá no meu trabalho, lá na minha escola. O Senhor será exaltado se isso acontecer. E esse é o tipo de argumento que Deus vai ouvir, como ouviu aqui. O Senhor honrou Moisés, verso 13. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Coisa maravilhosa, né? Deus atendeu e fez conforme a palavra de Moisés. E somente que não exatamente, né? Porque Deus respondeu, mas Ele deu uma pitadinha assim de juízo. Porque veja só, Ele não mandou as rãs embora. Não houve assim, de repente, uma rã se levantou, pegou a trombeta e disse, recuar, vamos todo mundo. Aí voltaram todas as rãs. Não aconteceu nada disso. O que é que aconteceu? As rãs morreram onde elas estavam. Elas não voltaram para o rio, mas elas morreram aonde estavam. Morreram nas casas, nas camas, no forno, na amassadeira, no fogão, nas panelas. As rãs simplesmente, subitamente morreram, tiveram um ataque fulminante, todas elas morreram ao mesmo tempo. E aí o que foi, eu diria assim, Deus atendeu, mas não deixou de dar uma palmada, né, nos egípcios. Os egípcios tiveram que limpar a carniça. Lemos aí no verso 14, né, que os egípcios ajuntaram as rãs em montões e a terra cheirou mal. O combinado é que as rãs voltariam para o rio, né? Mas Deus disse, eu vou livrar, mas não sem. E lá estão os egípcios juntando rã, né? Montões e montões, provavelmente para queimar, não é? E a terra fedia, exatamente como na primeira praga, que é dito que quando as águas se transformaram em sangue, o Egito fedeu, não é? Com os peixes mortos boiando no Egito, e agora a rã por todo lado, apodrecendo, né, virando carniça, e os egípcios lá limpando o rã, fazendo um monte, provavelmente tocaram fogo para poder se livrar de tudo aquilo ali. Deus livrou, mas não sem dar uma demonstração de juízo, de castigo ou de punição para os egípcios por tudo aquilo que eles estavam fazendo. Note que nada se fala dos hebreus, de toda a terra do Egito, mas não se inclui aqui a terra onde estava o povo de Deus. E agora o último versículo, no verso 15, nós lemos aqui, vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Pois é, na hora que Deus alivia a pressão, Deus diz, está bem, eu vou responder a sua oração, eu vou tirar a pressão de cima de você. Deus faz isso, e aí o que é que o pecador faz? Olha, né? Acabou, está tudo em paz, está tudo tranquilo, não tem mais rã nenhum aqui na minha sopa, então continua no seu caminho mau. Apesar da bondade, da misericórdia, da demonstração do poder de Deus, tal é a dureza do nosso coração. Faraó não cumpriu o que havia prometido, sentiu-se aliviado que o problema foi resolvido, voltou atrás em sua promessa, não deu mais atenção a Moisés e Arão e simplesmente quebrou aquilo que havia dito e decidiu manter os hebreus escravos e sob trabalho pesado. O que é que Moisés queria ensinar com tudo isso, com esse relato? Primeiro, o poder de Deus sobre a criação. O relato é muito claro. Deus, ele tem o poder de mover a sua criação. Ele pode fazer o rio fervilhar com rãs, ele pode matar esses animais quando ele quer. Deus controla todos os seres vivos, do nascimento, produzidos lá no rio, até a morte nas panelas dos egípcios. Deus tem o controle absoluto de toda a sua criação. Não é somente do homem, não,
mas de todos os animais, de todas as espécies, porque Deus é o Criador de todas elas e, portanto, Ele dispõe delas, usa-as como deseja, enxame de abelha, praga de formiga, praga de cupim, praga de gafanhoto. Deus usava muito isso no Antigo Testamento para trazer juízo sobre os povos do Antigo Oriente. Deus manda um peixe engolir Jonas. Deus tem domínio sobre todos os animais. O Senhor Jesus Cristo disse que não cai um passarinho no chão se não for da vontade do Pai que está nos céus. Por quê? Porque Ele é o Senhor de toda a criação. Ele fez tudo o que existe, portanto, tudo o obedece. Era isso que Moisés queria ensinar. Moisés também queria ensinar aos israelitas que Deus era maior do que os deuses dos povos. Já tinha mostrado que Deus é maior do que o deus Nilo, mostrou agora que Deus é maior do que a deusa Raquete. E por que isso? Porque os hebreus a quem esses relatos foram primeiramente dados estavam à beira do rio Jordão, às vésperas de cruzar o rio para a guerra da conquista. A terra prometida estava repleta de cananeus, amorreus, ferezeus e outros povos lá que eram idólatras, que tinham seus deuses também. Mas Moisés diz: não tenham medo, porque o nosso Deus é o mesmo Deus que tirou vocês do Egito. É o Deus que passou por cima dos deuses do Egito, mostrando o seu grande poder e a sua glória. Então não temam os deuses dos amorreus, porque são falsos. Deus vai fazer com eles a mesma coisa que fez com os deuses do Egito. Isso que Moisés queria mostrar. E tem uma lição aqui que eu acho muito importante. Moisés queria também que os israelitas guardassem o seguinte ponto: que quando eles atravessassem o rio, entrassem na terra prometida e começassem a desfrutar, depois de terem vencido os inimigos e desapossados os nativos, e começassem a morar nas casas boas, a plantar e a ter colheitas e frutos em abundância, gado crescendo no pasto, que eles não se esquecessem de Deus. Porque durante a guerra, eles certamente clamaram a Deus e pediram ajuda a Deus. Mas uma vez que eles venceram a guerra, Deus deu a terra, estava tudo em paz, poderia ter o risco de que eles haveriam de se esquecer de Deus. Nós somos tão ruins a esse ponto, que Deus tem que botar pressão para que a gente se lembre dele. A gente só ora quando está ruim. Quando está bom, a gente toma por pressuposto de que Deus está ali conosco, está tudo bem, a gente não clama, não ora, não suplica, e quando as coisas vão tudo bem. Olha o que é que Moisés haveria de escrever no livro de Deuteronômio. Eu devo chegar lá nesse ritmo daqui a 5 anos, em Deuteronômio. Veja o que Moisés escreveria no livro de Deuteronômio, capítulo 8, de 11 a 14. Falando para aquela geração: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, seus juízos e seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, o seu rebanho, e aumentar sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Moisés disse aos israelitas: cuidado, porque para que depois de terem recebido as promessas de Deus, vocês não esqueçam de Deus, o coração de vocês se eleve e vocês se tornem orgulhosos. Foi o que aconteceu com Faraó. Sob pressão, coberto de rãs, clamem a Deus por mim. Deus tirou as rãs, veio o alívio, continuou do mesmo jeito. Mesma coisa conosco hoje. Deus bota a mão em cima, o crente se quebranta, chora, pede perdão a Deus, Deus tira a mão e ele continua a fazer a mesma coisa de antes. Parece que tem crente que não aprende. E essa aqui já me introduz a lição para nós, não é? Terminando, isso para nós tem o mesmo efeito de que para os israelitas a quem Moisés primeiro escreveu, ensinou isso aqui. Debaixo de pressão, nós clamamos a Deus, nos humilhamos, Deus atende e a gente continua. Última coisa que eu queria lembrar aqui para nós,
além da necessidade de atendermos ao juízo de Deus e à correção de Deus sobre nós, é rejeitar aquelas explicações humanistas que acabam por negar a natureza sobrenatural. Vocês têm bíblias de estudo, vocês consultam comentários, vocês têm acesso à internet, onde existe muita coisa a respeito da Bíblia, e vocês vão encontrar explicações humanistas, dizendo que, inclusive uma Bíblia de estudos, né, que eu fiquei impressionado, uma Bíblia de estudo produzida por uma editora geralmente muito fiel. Ela diz que o que fez as rãs, as rãs tinham fugido do rio por causa do sangue. Qual foi a praga anterior? A água virou sangue. Resultado, as rãs fugiram, porque não podiam ficar no rio por conta do sangue. Então, não foi nada miraculoso, mas uma consequência natural que tinha acontecido. Então, vocês vão encontrar gente que, na tentativa de salvar a Bíblia da crítica dos cientistas e dos ateus agnósticos, procuram achar uma causa natural que explique. Mas a pergunta é que o relato, o milagre não foi nem tanto as rãs terem saído do Nilo, mas o ponto aqui é que isso aconteceu quando Arão levantou o bordão e que elas morreram quando Moisés orou. Então, não tem causa natural que explique essa coincidência. E, às vezes, na tentativa de fazer isso, as pessoas acabam dificultando a nossa vida ainda mais. Tem um livro muito antigo chamado E a Bíblia Tinha Razão. Eu não sei quantos de vocês leram esse livro, né? Já deve ter saído de publicação, e eu espero que sim. Porque era um livro que pegava cada milagre da Bíblia e tentava achar uma causa natural. Por exemplo, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Mas foi num lugarzinho estreitinho, Moisés sabia o caminho, não é? E por onde podia passar, não teve milagre nenhum, enfim, tentando dar uma explicação natural. Nós não negamos que Deus usa meios naturais para realizar os seus planos, mas há situações em que o sobrenatural é necessário para comprovação e validação daquilo que Deus está fazendo. Por exemplo, todos os milagres de Cristo. A famosa história, a famosa expressão, saber o caminho das pedras, vocês sabem de onde vem. É uma tentativa de explicar o milagre de que Jesus andou sobre as águas. Jesus sabia o caminho das pedras, dos corais, e aí ele andou ali pelas pedras e os discípulos pensaram, está andando em cima das águas. Você pode seguir esse caminho e negar a ressurreição de Cristo, os milagres feitos pelos apóstolos, que validam o evangelho que eles pregaram em inspiração da Bíblia, mas para que nós sejamos de fato cristãos, servos de Deus, tementes a Deus, nós temos que receber essa palavra como sendo histórica, como sendo confiável, como relatando de fato os atos e as intervenções salvadoras de Deus na história, porque senão nem a ressurreição de Cristo você vai aceitar. Recebemos esse livro como a palavra de Deus. E o que houve foi, de fato, um juízo de Deus sobre o Egito. Como está seu coração nessa manhã? Queria que você examinasse sua vida, que você se visse à luz desse texto como Faraó. Será que Deus precisa colocar pressão na sua vida para que você mude, para que o seu coração se quebrante, para que você se humilhe? Tem você se esquecido de Deus durante o período de alívio que Ele tem dado a você, de tranquilidade e de paz? Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, para que nós sejamos um povo temente a Ele e que dê atenção às circunstâncias que Ele usa para falar ao nosso coração.